Pastor Miguel Oliveira, sobre ele que nós vamos falar no vídeo de hoje. Já associou o nome aí à pessoa? É ele sim, o Pastor Mirim. Vamos falar sobre ele, sobre toda essa situação envolvendo ele. Mas antes, bem-vindo ao canal Pedagogia da Vida Real. Meu nome é Daniela Marley, eu sou pedagoga e aqui nós falamos sobre vida e educação escolar para crianças e adolescentes, puxando sempre para o lado da família. O que a família pode ajudar aí a criança e adolescente a se destacar e a ser um caso de sucesso escolar, porque isso é o importante, né? Pelo menos nesse universo. Então vamos falar um pouquinho sobre Miguel Oliveira. Bom, se você não sabe, né? Eu acho que você já sabe, mas mesmo assim eu vou dar uma contextualizada bem rápida. O Miguel Oliveira é um adolescente, ele deve ter entre 14 e 15 anos e ele se destacou aí na internet, vários vídeos dele viralizaram aí, pregando, né, fazendo suas pregações. Ele é um pastor, né, apesar da idade. Eu não lembro exatamente qual é a igreja dele, mas é uma igreja evangélica. E ele começou a virar meme, né, as coisas que ele fala em inglês meio com sotaque, ele fala umas coisas assim, às vezes que não dá para entender. Mas ele virou meme, nós vamos falar sobre isso também, né? Então todo mundo tá falando dele. A semana passada, nós estamos em maio de 2025 e recentemente ele foi proibido de pregar, né? Foi proibido de... Mas eu acho que ele anda participando de eventos, não sei, enfim. Mas ele foi proibido pelo Conselho Tutelar e finalmente o Conselho Tutelar fez uma coisa boa, né? Eu vou falar sobre isso. Por que ele não pode pregar? Bom, vamos fazer um paralelo, mas peraí, essa não é a vida dele? Essa não é a vocação dele? Por que ele não pode? Não, vamos destrinchar essa parte aí. É o seguinte, a partir do momento que ele faz uma pregação, ele é muito bom de oratória, inclusive, ele tem uma oratória muito boa. Então, claro que isso pode ser aproveitado. Porém, veja bem, quando ele, como eu falei, os vídeos dele viralizam e viram meme, aí a coisa sai um pouco do controle. Você tá vendo, assim, ele tá lá ele fala bem pra caramba, ele tem enfim, ele tem o dom da coisa, sabe? Ele tem. Porém, ele é um menino, né? A gente tem que lembrar sempre desse fato, ele é um menino. Então eu, por exemplo, jamais ficaria fazendo chacota dele, porque apesar de tudo, ele é um menino. E assim, crianças e adolescentes, se é ruim para adulto, tem adulto que não consegue lidar com essa história de virar meme, de viralizar e de ser uma chacota, porque isso é um tipo de bullying, de certa forma. Imagina um adolescente, um menino de 14, 15 anos. Imagina uma criança, imagina. É uma coisa meio difícil, assim, de você mensurar. E é bullying, e assim, o meme que ele virou não é pro sentido positivo, é no sentido negativo mesmo. As pessoas fazem chacota, as pessoas tiram sarro. Então isso é uma coisa assim que ele precisa ser resguardado um pouco disso para que no futuro ele consiga fazer isso de uma forma melhor, de uma forma mais plena, assim, para guardar a cabeça também, né? Então, assim, é um bullying mesmo. Então, é uma coisa, assim, muito pesada. E, assim, uma coisa que me chamou a atenção é que também muitas pessoas, além de falarem do bullying, criticam ele. Eu não sei se é o caso de criticá-lo também, porque como ele é um menino, ele não tá lá sozinho. Ele não batalhou sozinho para estar onde ele tá. Até porque no Instagram dele, se você for lá no Instagram dele, procura lá que você vai achar. Até o momento, talvez você veja o vídeo e ele já tenha mais, 1 milhão e 400 mil seguidores. E ele tá lá na bio dele. Ele prega desde os 3 anos de idade. Gente, 3 anos. 3 anos é praticamente acabou de sair das fraldas. 3 anos, a gente não tem nem noção do que a gente quer, a gente não tem nem noção de que a gente é gente, né, com 3 anos de idade. Você tem muitas recordações vivas de quando você tinha 3 anos de idade? Eu não tenho. Eu tenho flashes dos meus 3 anos de idade. Mas, como que isso aí foi algum adulto, e provavelmente alguém da família que fez isso, que colocou ele para começar a pregar, que ele começou a desenvolver isso, e ele desenvolveu muito bem, de certa forma, mas ele poderia ter desenvolvido de uma outra forma.
para que quando ele ficasse mais velho, pudesse começar nesse caminho. E aí a gente descamba para um outro caso também, que são casos de influenciadores mirins, mais atualmente. Desde sempre teve celebridades mirins que foram muito cobradas, que foram muito... que os pais, assim, colocaram eles como galinhas dos ovos de ouro. E aí a criança cresceu e ficou do jeito que tá. Um exemplo clássico disso é o Michael Jackson, por exemplo. Eu sempre parto assim, é uma coisa minha, que se ele não tivesse sido tão explorado na infância, talvez ele estivesse vivo ainda. Né? Ele teve, assim, alguns problemas em relação a isso. Dificilmente a criança sai bem disso, assim. Tem as exceções, tipo Sandy Júnior, que tiveram, assim, uma estrutura familiar muito boa. Eu não tô falando financeiramente, tô falando psicologicamente. Para começar, uma pessoa que tá nesse meio, ela precisa fazer terapia, uma criança. Ela precisa fazer terapia. Porque é uma coisa que mexe muito com a cabeça. Muito. Temos o caso aí do... Tem até um caso de uma... Agora eu não vou me lembrar o nome da atriz. Ela não é brasileira. Eu acho que ela é americana. E ela escreveu um livro falando, estou feliz porque minha mãe morreu. Porque a mãe dela explorou tanto ela, eu acho que é esse o nome do livro, que ela escreveu um livro, eu não li, tá? Então eu não sei do que se fala, do que se trata, mas eu sei mais ou menos da história que a mãe explorava muito. E aqui no Brasil nós temos aqui, que recentemente, o caso aí que foi muito falado, né, que é o caso da Larissa Manoela, que assim, foi assinado o contrato vitalício quando ela tinha 11 anos de idade. Aí ela conseguiu desmanchar esse contrato, processou a gravadora e tal. Fora outras coisas, né, assim, os pais colocam os filhos como, para trabalhar para eles, né, como se fosse uma galinha dos ovos de ouro. E isso é uma coisa muito triste, né, porque quem se ferra psicologicamente é a criança quando cresce. Aí você fala, pô, Dani, tudo bem, mas existe jogador de futebol, porque jogador de futebol, por exemplo, começa na infância, outros esportes também, como o vôlei. E aí? Aí é que tá o X da questão. Porque, assim, um jogador de futebol, uma atriz, um ator, um cantor, ele não mexe com a fé das pessoas, ele não mexe com a sensação, assim, com o psicológico das pessoas. Uma pessoa que mexe com religião, sim. Então, é muito complicado. E, assim, quando você mexe com isso, você tem que estudar muito, 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 muito. E, assim, um menino de 14, 15 anos, ele não teve nem tempo para fazer isso. Ele nem começou a viver direito ainda. Então, é uma coisa muito complicada você ver. É triste você ver pessoas que realmente acreditam nele, pessoas bem mais velhas, de 30, 40, 50 anos, porque elas estão tão quebradas emocionalmente que elas se seguram em qualquer coisa, qualquer pessoa, sabe? Que faz um discursinho que elas querem ouvir, elas se seguram e se agarram naquilo. Isso é uma coisa muito triste. E assim, um jogador de futebol não proporciona isso, um jogador de futebol mirim, a gente vê aí, né? Eu ouço falar do Neymar desde que ele tinha o quê? 10, 11 anos de idade, né? Hoje ele tá aí com mais de 30. Ou seja... É isso, sabe? Jogador de futebol, ele não mexe com isso. O jogador de futebol é uma outra coisa, um outro departamento. E normalmente começa um pequeno modelo, enfim, muitas coisas aí. Tá fazendo sentido pra você isso que eu tô falando? Se sim, já dá o like nesse vídeo para que o YouTube distribua ele para mais pessoas como você aí que tá querendo dar o melhor aí para seus filhos em relação à vida escolar, não é mesmo? Então, o que ele poderia estar fazendo, né? Já que ele tem esse dom de espalhar a palavra para as pessoas, a palavra de Deus para as pessoas, o que ele poderia estar fazendo? Bom, primeiramente, ele deveria estar claro que isso não dá tanto ibope, isso não dá tanto dinheiro. Então, essas coisas assim, mas isso seria muito melhor para ele, já que ele gosta, né? E ele já é de uma igreja, provavelmente ele já é desde pequenininho. É claro, ele prega desde 3 anos de idade, eu não sei se ele esteve sempre na mesma igreja, enfim, não seria a história dele. Mas assim, uma coisa que ele poderia fazer é fazer trabalhos beneficentes com outras crianças, com adolescentes,
ou mesmo com adultos, fazer esses trabalhos mais voltados para o terceiro setor, né? Para ele ir pegando bagagem de como do que as pessoas precisam de fato, né? E aí ele vai estudando também, né? Assim, só para fazer um paralelo, um religioso talvez de muitas igrejas evangélicas também, eu vou falar da católica porque eu sei mais, mas para você, por exemplo, para uma pessoa ser um cardeal, ser um papa, ele tem que estudar muito, e não se trata só de teologia, se trata de psicologia, se trata de história, de filosofia, de um monte de coisa. Sem saber que para ser um papa você tem que falar 5 línguas, assim, é uma vida inteira de estudos. Porque você está mexendo com uma coisa muito sensível, é com a fé das pessoas. Então imagina um menino que já tem essa responsabilidade tamanha. Então seria muito mais legal para ele fazer trabalhos nesse sentido, ele fazendo, se ele gosta assim de já de ter ele já tem uma percepção da Bíblia, de alguma coisa assim, ele falar de uma maneira informal para meninos, para meninas da idade dele ou mais novos, ou seja, ele atuar num certo nicho e já se preparando para no futuro ter uma carreira aí, né? Não sei se pode falar dessa forma, mas ele ter aí uma trajetória como religioso, não é mesmo? Lá no meu programa de After Schooling, eu falo sobre isso também, que o After Schooling não é só o conteúdo escolar. Então, se você pega uma criança ou adolescente e quer ensinar, não quer que ele fique dentro de uma bolha, então, assim, tem os projetos relacionados a projetos beneficentes. Então, pode ser projetos da igreja, pode ser projetos de ONGs, pode ser projetos de outras instituições, enfim, dá para dar uma conotação para tudo em relação a isso. Então, falando do After Schooling, é um programa, tem 21 vídeos, 7 módulos de 3 vídeos cada, então é um total de 21 vídeos, falando exatamente sobre isso, como a família pode pegar o protagonismo da vida escolar de crianças e adolescentes e prepará-la para o futuro em todos os aspectos, né? Porque tem aspectos que a escola não entra, ou porque não pode entrar, ou porque não quer entrar, enfim. E a escola, ela faz um trabalho muito grupal. Então, o After Schooling, ele pega a particularidade, né, os dons verdadeiros daquela criança, daquele adolescente. Tem um bônus também falando sobre recursos que dá para usar no computador, né, não é largar no celular, é no computador, para que a criança e o adolescente aprenda a usar o computador, porque isso é quase certo que eles vão usar no futuro, na vida profissional, não é mesmo? E é uma habilidade que está se perdendo nos últimos anos, até por conta dos smartphones. Então, assim, é uma coisa assim, é por isso que esse canal tá aqui, é para falar exatamente sobre isso, sobre como a família deve tomar para si esse protagonismo e fazer, não de uma criança uma galinha dos ovos de ouro, mas também um ser humano completo quando tiver adulto, certo? Aqui o link, custa menos que um pacote de café, tá? Pelo menos aquele café da marca padrão. Assim, é surreal, assim, é simbólico mesmo, porque eu decidi pelo preço. Era para ser um programa de 2 horas, acabou tendo mais de 5 horas de conteúdo, porque assim, é uma coisa muito, muito ampla e para ser uma coisa assim mais de acordo com, assim, para dar resultados mesmo, certo? Então fica aí o recado também para você se inscrever no canal, ativar o sininho. Sempre tô tentando postar vídeos aqui de 2 a 3 vezes por semana, vídeos longos, né, fora os shorts, para poder dar essa continuidade ao canal. Tem muita coisa para falar sobre isso, temos muita coisa para falar sobre isso. Como eu falei, eu sou profissional da educação há mais de 10 anos, então eu tenho muita coisa para falar. O canal está no começo, mas estamos aí, eu espero que você dê essa força, certo? Muito obrigada por ter ficado até aqui. O que você acha do Pastor Miguel? Você concorda? Põe aqui nos comentários e vamos abrir uma discussão sobre isso. Muito obrigada por ter chegado até aqui e nos vemos.